Olá para você que acompanha a TV Assis City. Hoje nossa equipe está novamente aqui na Clínica Renascer em Assis para saber um pouquinho mais sobre o que é medicina nuclear. Ao meu lado está a doutora Mariane Soriano, que é médica nuclear e que vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse assunto que gera tantas dúvidas em vários pacientes. Doutora, é um prazer estar aqui novamente. Queria que você explicasse, para os nossos internautas o que é a medicina nuclear. Bom, Mayara, a medicina nuclear é uma especialidade de diagnóstico por imagem e terapia, onde a gente usa uma pequena dose de radiação injetada no paciente ou via oral para realizar uma imagem de um órgão ou de um sistema, ou então para fazer o tratamento de uma certa patologia de um certo órgão. Ela não é uma especialidade nova, é uma especialidade que tem décadas, ela é consagrada. No Brasil existem vários centros de medicina nuclear e agora assistem aqui a Clínica Renascer para atender os pacientes da região. O que a gente pode, explicar? Em que casos a medicina nuclear, esse exame de cintilografia, por que ele é utilizado? Bom, ele é capaz de fazer exames do corpo todo, basicamente quase todos os órgãos e sistemas. Aqui na clínica a gente realiza exames de cintilografia miocárdica para avaliação do coração, de obstrução coronária. A gente realiza exames renais para avaliar a função dos rins, exames gástricos para avaliar esvaziamento gástrico, cintilografias ósseas, para avaliação de pacientes com câncer que tenham, porventura, metástases. Então, a medicina nuclear é uma especialidade bem ampla e ela é capaz de fazer exames de praticamente do corpo todo. Doutora, em relação à radiação e à exposição do paciente, há alguma contraindicação, há algum risco para que esses pacientes façam os exames? Bom, a gente usa uma quantidade bem pequena de radiação na realização desses exames, A única contraindicação mesmo é para as pacientes grávidas. Em geral, a gente contraindica o exame para quem está gestante. Mas a medicação, ela tem uma dose muito pequena, então ela não dá reação alérgica, ela não dá efeito colateral. Então, acho que é uma medicação bem segura de ser utilizada. Há alguma, além da gestação, há alguma doença que poderia impedir a realização desse exame? Dependendo do tipo de cintilografia, existem contraindicações, Mas, enfim, aí vai depender realmente do exame, da qual a gente está falando, Mas, a princípio, os pacientes gestantes são as grandes contraindicadas para esse tipo de exame, a princípio. E para o pessoal poder entender de uma forma mais simples, quais são as diferenças dos exames que usam a radiologia, como tomografia, raio-x, e a medicina nuclear? Na medicina nuclear, a gente usa radiação injetada no paciente, ou via oral, ou administrada ao paciente. E aí, a gente, a partir disso, coloca o paciente no equipamento, que é a gama-câmara, e faz uma imagem do paciente com a radiação dentro dele. Na radiologia, por exemplo, na tomografia, no raio-x, o paciente é colocado numa sala, num equipamento, e a radiação é emitida de fora para dentro. Então, essa que é a diferença básica, No paciente da medicina nuclear, a radiação está dentro, e aí a gente capta com o aparelho do lado de fora, onde está acontecendo. Qual que é o tempo de duração do exame? Varia, dependendo do tipo de cintilografia, Pode ser de poucos minutos, 20, 15 minutos, até aquisições mais longas, dependendo do tipo de exame, do local que a gente está adquirindo. E, inclusive, em alguns casos a gente precisa fazer mais de uma imagens tardias, inclusive até às vezes com alguns dias, algumas horas de intervalo, vai depender do local e do tipo de exame. E doutora, tem algum tipo de preparação que o paciente deva fazer antes de passar pelo exame da medicina nuclear? A gente indica para todos os pacientes que fazem o nosso exame uma boa hidratação pré-exame, Mas dependendo do tipo de cintilografia que a gente está falando, vai ter um preparo diferente. Algumas precisam de jejum, algumas precisam de uma preparação prévia com alguns alimentos específicos, mas aí vai depender realmente do tipo. Bom, então se você é um paciente que está precisando fazer um exame de medicina nuclear e precisa de uma equipe especializada, uma equipe que entenda do assunto, pode procurar a Clínica Renascer, que está atendendo aqui em Assis, doutora? Sim, estamos à disposição para todos os pacientes de Assis e região.